Nós vamos ler dos versos 10 até o final, do 10 até o 18. Josué capítulo 1, versículo 10 até o final. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Senhor Deus, nós te damos graças porque temos do Senhor a bênção de mais uma vez ouvirmos a tua voz, ouvirmos a tua palavra que é viva e eficaz. Concede-nos fé, concede-nos a graça de nos apegarmos à verdade, concede-nos o poder pelo teu Espírito para vivermos segundo aquilo que temos ouvido e aprendido do Senhor. Tem piedade da nossa alma e abençoa-nos, ó Deus, como teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O pecado, irmãos, ele, por natureza, ele causa muitos danos em todas as esferas da vida, mas particularmente no que diz respeito à comunhão e, vamos chamar assim, a unidade do propósito para o qual nós fomos feitos. O pecado, ele separa, essa é uma característica inequívoca dele, é separar, é dividir. O pecado separa o homem de Deus, essa é a imagem do pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado, ele separa o homem do outro homem. Ele produz rupturas, ele produz quebra de relacionamentos. Por isso que dentro da linguagem da redenção, o que é ordenado primeiramente, depois de Deus se reconciliar conosco. Veja, porque se Deus não se reconciliasse conosco, nós nunca poderíamos ter paz com Ele. A primeira e grande obra foi feita no próprio Deus, se eu posso assim expressar. Deus se reconciliou conosco. Aquilo que foi feito por Cristo Jesus foi aceito por Ele e como algo agradável e bom. E aquilo foi então compreendido na Escritura como reconciliação. Perceba que a razão pela qual veio o dilúvio no mundo foi porque os homens eram maus, eles eram maus desde a sua juventude.
eles eram violentos, iníquos, é o que está escrito em Gênesis, no capítulo 5 e 6. Quando o dilúvio termina, que a arca ela assenta ali no Monte Ararat e eles descem da arca, a primeira coisa que Moisés vai fazer é construir um altar e oferecer um sacrifício. E o que é que acontece naquele momento? Diz o texto sagrado que o aroma daquele sacrifício subiu a Deus. E Deus olha e diz: nunca mais destruirei o homem com água de dilúvio, porque o homem ele é mau desde a sua juventude, nos seus desígnios. Entenda, a primeira coisa que o sacrifício fez não foi mudar o homem, foi ser recebido por Deus. Deus primeiramente disse que ele estava satisfeito com o sacrifício, mas ele não disse que o homem seria diferente diante do dilúvio. Ele diz exatamente as mesmas coisas que estão postas ali. O Senhor então ordena, e essa é a mensagem da pregação do Evangelho, por meio da boca do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, ele vai dizer exatamente isso, que nós devemos anunciar o Evangelho da reconciliação. Então ele diz, olha, anuncie dizendo, reconciliai-vos já com Deus. Como é que eu posso me reconciliar com Deus, se Deus ainda não se reconciliou comigo? Então a primeira parte já foi feita, Deus já virou o rosto para nós, agora Ele ordena que haja reconciliação. A obra da restauração, da unidade, é uma obra poderosíssima. É por isso que, quando nós falamos, em primeiro momento, não é, quando Deus chama Josué, estabelece os padrões que nós vimos no domingo passado na exposição, agora ele vai focar na necessidade de unidade, de reconciliação, porque aquilo que aconteceu lá atrás, em Números 32, tem um poder destruidor. Agora ele vai trazer à memória aquilo que aconteceu no capítulo 32 de Números e vai aplicar para Israel, dizendo às 2,5 tribos que já tinham conquistado a terra, já estavam assentados na terra, e que agora as outras tribos iriam atravessar o Jordão e tomar. Agora, como eles deveriam se portar? Eles deveriam ficar ali, calmos, assentados na sua terra, ou deveriam partir para ajudar os seus irmãos a conquistar? Uma vez que eu já estou no descanso, eu não deveria levar e ajudar os meus irmãos a entrar no descanso? Essa é a linguagem que vai ser usada aqui. Vocês já estão no descanso e os seus irmãos precisam agora entrar no descanso. O que vocês vão fazer? Vocês vão ajudar ou vão ficar do outro lado do Jordão? O que vocês vão fazer? A primeira mensagem que Josué passa a pregar ao povo é: vocês são um só povo, mesmo divididos por um rio, vocês são um só povo, há um só Deus, e vocês precisam socorrer um ao outro. Agora o Senhor diz: vocês não têm apenas a minha palavra, a minha presença, vocês têm também o povo, o meu povo. Eu lhes dei tudo o que é necessário, a minha lei, a minha presença, e te dei um povo, te dei a igreja. Se vocês entenderam isso, vocês vão marchar firmemente. Essa é a tônica desses versos que nós vamos ver aqui agora. Esse é o resumo básico daquilo que está exposto nessa sessão. O que Moisés está nos ensinando, ou melhor, o que Josué está nos ensinando pela lei de Moisés, é que a unidade do povo precisa
permanecer. Como é que funciona, então? Então, o texto é dividido em 3 partes básicas. Preste bem atenção comigo. O primeiro, você vai ver que nos versos 10 e 11, irmãos, do capítulo 1, Josué vai estabelecer, dando ordens aos oficiais para que eles anunciem ao povo. Então, a primeira coisa é o reconhecimento de que Josué, ele fala àqueles que representam o povo. Ele não fala diretamente ao povo, mas àqueles que são representantes do povo, para que eles anunciem ao povo o que vai acontecer. E o que ele passa a anunciar, ele fala diretamente agora às 2 tribos e meia. Então, no primeiro momento, ele fala aos oficiais, no segundo momento, ele vai descrever aquilo que deve ser feito pelas 2 tribos e meias, que é o que é ordenado pelos oficiais às 2 tribos e meias, que é unidade, essa segunda parte, e a última parte, que são os 2 últimos versos, é o contrato pactual. Tudo o que você falou, faremos. E se não fizermos o que foi dito, nós morreremos. O aspecto pactual é estabelecido nesse caráter do discurso de Josué. Versos 1 a 9, Josué foi chamado. E imediatamente ele se aplica ao trabalho. Interessante, ele não vai primeiramente buscar prazer ou satisfação na sua vocação, ou mesmo imaginar os benefícios de alguém que assume o lugar de Moisés. Veja que coisa, eu era um quase ninguém, algumas vezes no Pentateuco falaram a meu respeito, agora Deus me chama para assumir o lugar de Moisés. Eu vou então usufruir dessa realidade, dessa fama? Não, imediatamente ele cai no campo, ele fala ao povo. Como disse Paulo lá em Timóteo, irmãos, aquele que deseja o episcopado, grande obra, excelente obra almeja. Veja, ele não almeja excelente nome, excelente percepção, excelente obra, trabalho, execução. E ele é chamado e imediatamente ele entra para fazer aquilo que Deus ordenou. Lembre-se, irmão, se você deseja o ofício de presbítero, de magistrado, você deseja um trabalho, um bom trabalho, um excelente trabalho. Você não deseja fama, você deseja serviço. Imediatamente é assim que ele se coloca. E o que é que ele passa a ordenar a partir daqui, irmãos? Veja, volte comigo no texto, no verso 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo. E aqui a tradução príncipes, algumas versões vão colocar aos oficiais, não é? Aos oficiais, o termo hebraico aqui, ele cabe a tradução príncipe também, mas talvez a melhor ideia seja oficiais, aqueles que estão subordinados a ele. Mas por que príncipe caberia também, uma boa tradução? Porque lembre-se que aqui Josué, ele não é simplesmente como Moisés, aquele que era um homem da palavra, ele era um homem de guerra. Josué era um capitão da guerra, ele era um indivíduo que ia à frente. Logo, os que estão subordinados a ele são príncipes. E os príncipes, quem são? Os príncipes são aqueles que são homens de guerra, que vão chefiar um grupo de homens para a guerra, particularmente das suas tribos, de cada tribo, que ele vai descrever, das 2 tribos e meia, que ele passará a descrever daqui a pouco. E ele então diz o seguinte a esses homens: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vossos Deus, para a possuirdes.
ordena que eles marchem. Vocês vão marchar e vocês vão precisar de suprimento. Vocês vão agora sair, vocês estão parados há quanto tempo aqui à margem desse rio, agora vocês vão marchar. E vocês precisam de suprimento nessa marcha. Lembre-se, irmãos, que eles ainda recebiam o maná. No capítulo 5 de Josué, vai ser dito que o maná parou ali quando eles entram na terra prometida. O maná deixou de cair sobre eles quando eles entram na terra prometida. Então, havia ainda o maná sobre eles, é verdade. Entretanto, por que ele pede para que eles ajuntem comida para a viagem? Porque não é simplesmente uma marcha, eles estão partindo para uma guerra, e certamente o que era necessário para eles era algo ainda maior, e eles então vão ter que levar suprimento para a guerra. Precisariam de suprimento. Os oficiais que foram ordenados por Josué, irmãos, eles eram oficiais que estavam governando suas tribos, suas famílias, e essas tribos e famílias ouviam esses oficiais como quem estivesse ouvindo o próprio Josué. Por que isso é tão claro aqui, irmãos? Lembre-se, o conceito de presbítero vem exatamente do termo ancião. É interessante que a palavra ancião, não é? Você vai ter bispo e presbítero, dois termos comuns no Novo Testamento. O presbítero, ele está mais ligado ao termo hebraico ancião, e o bispo está mais ligado, está mais ao conceito grego de supervisor, aquele que supervisiona, mas são sinônimos no Novo Testamento da mesma forma. O que está sendo dito aqui por Josué é que, lembre-se, existem os representantes do povo. Então, não havia esse conceito congregacional, isto é, ele falava a todo mundo. Não, ele não falava a toda a assembleia. Você imagina o Josué falando à assembleia ali de alguns milhares de pessoas? Ele vai e fala aos oficiais, e os oficiais vão falar às tribos. Isso não foi assim agora, isso é assim desde o princípio. Quando Deus chama Moisés para tirar o povo do cativeiro egípcio, ele fala aos anciãos. Ele não fala ao povo como um todo. E os anciãos falam ao povo, cada um no que diz respeito à sua tribo. Porque esse é um sistema claro de supervisão e, ao mesmo tempo, de representatividade. Os magistrados, irmãos, inferiores, eles são necessários, literalmente, para o bem público, para o bem geral, que estão a quem eles representam, no lugar que eles representam. Eles são necessários, assim como o Supremo também é necessário. Veja, aquele que é o cabeça é necessário, aqueles que estão debaixo desse que é o cabeça também são necessários. Literalmente, o que Josué poderia ter feito sem os oficiais? O que Josué poderia ter feito sem eles? O que Moisés ensinou lá atrás é requerido por Josué mais uma vez. Vocês não têm apenas um supremo rei, mas vocês têm também governadores que foram enviados pelo supremo rei. Vocês não têm apenas o pastor, que é Cristo, você tem os pastores que foram enviados pelo supremo pastor. Esse é o princípio da Escritura, desde o princípio que se revela a verdade dessa estrutura lá em Êxodo, no início do capítulo 3. No capítulo 3. Josué faz uma publicação, ele fala isso de modo público, não é? E ele diz, nós vamos passar o Jordão dentro de 3 dias, essa é a declaração que ele faz. Não é? Então, ele vai anunciar isso para os oficiais que vão, então, anunciar ao povo. O que é que ele diz a esses oficiais? Preparem,
ajunte alimentos, nós vamos atravessar o Jordão e nós vamos possuir a terra. Nós vamos passar o Jordão e vamos possuir a terra. O que foi que Deus ordenou? O que foi que Deus disse a Josué e a Moisés anteriormente? Que Deus lhes daria a terra como posse. O que Josué está dizendo ao povo agora é: aquilo que Deus prometeu, nós estamos executando. Nós não estamos fazendo o que não foi ordenado por Ele. Você entende? Os oficiais, eles não vão fazer aquilo que o cabeça não prometeu ou não nos deu. Os oficiais, eles vão fazer exatamente aquilo que foi ordenado por Ele. Não é à toa, em hipótese alguma, não é à toa, que Paulo, escrevendo as suas cartas, sempre diz assim: eu recebi do Senhor, por isso eu entreguei. Porque eu sou um oficial que recebi do Supremo Senhor. Mas o que eu estou entregando a vocês é o que eu recebi dele. Não tem como, irmãos, nós ordenarmos a igreja a seguir a Deus se não ouvirmos as palavras do próprio Deus. Não tem como eu ordená-los fazer determinada coisa para o seu bem redentivo, se não for baseado naquilo que o Supremo Pastor nos ordenou fazer. E como nós cuidamos, não é? Como é cuidado de tudo? Primeiro, cuidem dos alimentos, preparem tudo, né? Aquele que trouxe vocês em asas de águia do Egito, vai também levá-los até Canaã, ele vai trazê-los, ele vai arrebatá-los, ele vai conduzi-los. Cuidado, não é? O que vai ser concedido a vocês além do maná é o que foi ordenado pelo próprio Deus. Lembre-se que o maná, já disse anteriormente, e apenas como reforço, o maná cessou apenas no capítulo 5 de Josué. Mas eles precisavam de mais alimento para aquilo que seria um tempo de guerra. E o que mais Josué ordena às tribos? A segunda parte, veja lá comigo, do verso 13, ele diz assim: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor. No 12, ele diz a quem ele se refere. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Quando foi que Deus disse isso, irmãos? E aqui é muito importante para nós, não é? E abrirmos o texto, não desmarcando Josué apenas, mas vamos ali para em Números 32, para que essa história seja bem compreendida, né? À luz de Números 32, nós possamos entender o que está acontecendo ali. Por favor, Números capítulo 32. Você vai lembrar muito bem, esse é o título do capítulo 32. 2,5 tribos desejam habitar na terra, ou habitar na Transjordânia, as margens do Jordão, né? E quem são eles? Né? As filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. É o capítulo 32 inteiro falando sobre isso. Como é que Moisés entende o que eles estão fazendo? Veja o verso 14 do capítulo 32, ele diz assim: eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel? O que é que Moisés está preocupado aqui? No capítulo 12 e 13 aconteceu aquilo que aconteceu em Cades Barneia.
E ele temeu que agora acontecesse de novo o que aconteceu em Cades Barneia, uma revolta, e Deus se rebelasse contra eles, e eles passassem mais 40 anos no deserto, como passaram. Vocês estão trazendo a ira de Deus sobre vocês, vocês estão provocando divisão, ele disse. Cuidado com isso. No verso 7 do capítulo 32, preste atenção nas palavras de Moisés: porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. E aí a preocupação de Moisés é, além de tudo, dessa iniquidade, vocês vão desencorajar os outros irmãos. Vocês vão ficar desse lado e vão desencorajá-los a possuir a terra. Vocês estão desse lado da terra. A maioria do povo vai atravessar o Jordão, e vocês querem ficar desse lado. Não haverá Cades Barneia novamente. É nesse contexto que a unidade do povo de Deus é afirmada. Veja o capítulo 32 de novo comigo, verso 16 em diante. Preste bem atenção, faz necessária a leitura desse texto. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Nós vamos deixar os nossos filhos, e nós atravessaremos, nós conquistaremos para eles, e nada daquilo será nosso, porque o nosso está aqui. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Moisés fez questão de frisar: não haverá ruptura no meio do povo novamente. E eles prometeram. E disse Moisés: se não cumprirem as promessas, serão exterminados. Como é sério no pensamento, não é, de Moisés e agora Josué. Por que aquilo que é descrito em Josué 1 é tão importante para a história que se segue? É tão importante para a história que se segue. Era crítico, irmãos. Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés são modelos de obediência e instrumentos de encorajamento. Como nós podemos desencorajar os membros? Como nós podemos desencorajar os outros a seguir adiante? A obediência deles serviria de encorajamento. Preste atenção que, se ele não fizesse o que prometera, o contrário seria a realidade: rebelião
incredulidade, dureza de coração, seria o fruto daquilo que aconteceria. Era crucial isso ser tratado agora, antes de atravessarem o Jordão. Voltando ao texto de Josué, preste atenção nas palavras. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Que princípio impressionante aqui para a igreja, irmãos. Significa que nós devemos sentir literalmente cada dor do outro, cada sofrimento do outro, mas que nós deveríamos nos importar com o outro suficientemente, e não permitir que por nossa causa nenhum filho de Deus seja desencorajado a continuar a caminhada rumo à terra prometida. Lembra quando Saul, lá em 1 Samuel 23, resolveu matar Davi, planejou a morte dele. Então Jonathan, seu filho, foi até Davi e o encorajou, e falou ao coração dele, e o animou. Não deixou que ele fosse desencorajado na jornada. Lindo o texto, vale a pena, falei apenas a história, mas vale a pena a leitura do versículo, verso 23, apenas capítulo 23, verso 16 de 1 Samuel, veja o que diz o texto sagrado, 23, 16, 1 Samuel, diz assim o texto, 15 e 16, vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Saul quer matar você, e ele sai dos seus afazeres e vai até ele e diz, olha, e encoraja ele, dizendo, anima-te nessa jornada. Quantas vezes é exatamente isso que nós precisamos. O que o Senhor está dizendo e o que Josué está ensinando ao povo é: vocês vão continuar na jornada, vocês vão atravessar o Jordão e voltar para a terra. Se ficarem, desencoraja o povo. Se vocês forem, vocês vão encorajar o povo. Então encorajem aqueles que vão atravessar. Não deixem eles desanimados no caminho. Lembra de Hebreus, no capítulo 10, 25? Quando ele diz assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas exortai-vos uns aos outros, animai-vos, vai lá e anima o teu irmão para que ele não fique em casa, principalmente quando o dia estiver se aproximando. O dia está próximo. Encoraja teu irmão. Em última instância, unidade é um pré-requisito para a fidelidade. Sem unidade não há fidelidade. Moisés morreu, irmãos. Mas Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, não deixou Israel.
Ele não nos deixou órfãos. Nós ainda temos as promessas. Nós temos a sua presença. Nós temos a palavra dele. E nós temos o povo dele. E isso é suficiente até que o reino de Deus chegue em poder e grande glória. Isto é suficiente para atravessarmos o Jordão. Para atravessarmos o Jordão. Imaginar a beleza da linguagem utilizada por Josué nesse texto nos traz à memória a visão do sábado. Ele disse: vocês já entraram no descanso, vocês já estão no descanso, vocês precisam ajudar os seus irmãos a entrarem no descanso. E a palavra hebraica usada para descanso, irmãos, não é a Shabat, que é o termo comum até para o sábado. É um termo ainda mais glorioso, que até mais comum na referência ao sábado, que é a palavra hebraica nuar, que significa até mesmo, em algumas ocasiões, o lugar da habitação de Deus. Vocês entraram no Deus lhes deu descanso. E a palavra descanso, ela traz a ideia inequívoca de que já não há mais inimizade. Já não há mais inimigo. Lembra que Davi disse isso em 2 Samuel capítulo 7, tendo Deus dado descanso a Davi de todos os seus inimigos ao redor. Descanso e a destruição dos inimigos estão intimamente ligados, porque os inimigos foram destruídos, Ele nos deu descanso. E o que é interessante é que, nesse sentido do encorajamento, assim como eu já entrei no descanso, eu vou lutar para que os meus irmãos cheguem no descanso, para que eles atravessem o Jordão. Eu vou encorajá-los nesse sentido. O descanso não é sinal de preguiça e ociosidade. O descanso ele significa imediatamente: o Senhor vos deu descanso, agora ajudem seus irmãos a entrarem no descanso. Imediatamente eu sou levado ao trabalho quando eu estou no descanso, que é conduzir e ajudar e socorrer os meus a entrarem no descanso. O descanso não me faz ocioso, o descanso me põe no trabalho imediatamente. No trabalho imediatamente. Imagine, irmãos, que agora, no descanso, encorajando os irmãos ao descanso, eles vão descrever o que eles devem fazer. Quando terminam de ouvir as palavras de Josué, eles dizem assim, nos 2 últimos versos. Preste bem atenção no texto comigo. Os 2 últimos versos. Então responderam a Josué, os 3 últimos, dizendo: tudo quanto nos ordenares, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, e não obedecer as tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Eles prometem obediência a Josué. Não somente como, irmãos, sujeitos ao príncipe, subordinados ao príncipe, mas como soldados ao general. Eles se submetem ao grande capitão Josué. Nós vamos ouvir as tuas ordens nessa guerra e durante a caminhada. Você imagina que
o Senhor colocou Josué substituindo Moisés, para que ficasse claro que aquele que vai conduzir o povo para a terra prometida não era necessariamente a lei, mas era o Senhor. Josué, o Senhor é a salvação. A salvação vem do Senhor, é dele, é de Deus que vem a salvação. E é Ele que vai conduzir o povo à terra prometida. Tudo o que ordenar, nós realizaremos prontamente. Não haverá dúvida quanto a isso. Então, dessa maneira, irmãos, nós devemos jurar que nós estamos subordinados ao senhorio de Josué, e nós, como igreja, dizer que nós estamos subordinados ao nosso capitão, que é Cristo, o capitão da nossa salvação, e nós vamos nos obrigar a dizer o seguinte: tudo que Ele ordenar na sua palavra, nós faremos. E tudo que Ele nos conceder por sua providência, nós nos submeteremos. Tudo que Ele fizer conosco, para onde Ele nos conduzir, a experiência que Ele quiser nos levar, para onde nós formos, eu vou me submeter ao meu capitão. Nós vamos nos submeter a Ti, Senhor. Josué era humildemente consciente de que ele era menor do que Moisés. E ele temia que não tivesse tanta influência sobre eles. Mas eles declaram: assim como nós obedecemos a Moisés, nós obedeceremos a Ti. Preste atenção, irmãos. O povo de Israel era um povo conhecido como povo de dura cerviz. Imagina esse povo dizendo: assim como nós obedecemos Moisés, nós vamos te obedecer, você vai sofrer muito, porque nós fomos desobedientes. O povo de Israel não é conhecido como um povo obediente. Mas o que importa aqui é que eles fazem um outro juramento, dizendo: quem não te obedecer vai morrer. Um comentarista disse: se essa lei fosse dada na época de Moisés, ele já tinha morrido há muito tempo. Há muito tempo. Mas por que eles falam isso agora? Por que eles falam isso agora, irmãos? Porque agora eles estão partindo para a guerra, e a aliança e a convicção de unidade e de obediência é muito mais importante do que você possa imaginar. Se você não tiver consciência que há um capitão que está nos guiando na guerra e dizendo o que devemos fazer, para onde devemos ir, e senão o inimigo vai nos destruir, se não obedecermos, inequivocamente nós vamos ser destruídos. O que o Senhor ordenar a Josué, o povo vai fazer. Tudo que o Senhor ordenar, nós vamos fazer. O que eles vão obedecer não é a Moisés nem a Josué, é o que Deus ordenar a cada um deles. A providência muda aos líderes, mas a palavra permanece e ela deve ser obedecida. A única coisa que eles pedem no verso 17 é, eles oram pela presença de Deus com ele, não é? Interessante. Apenas que o Senhor esteja contigo, para te abençoar e prosperar, e te dar sucesso, assim como deu a Moisés. A única coisa que nós pedimos a Ti é isso. E aqui a submissão à liderança está aqui, irmãos, preste atenção. Em outras palavras, o significado dessa última, do verso 17 é isso, resumindo é isso. Enquanto o Senhor estiver contigo, nós te ouviremos.
Assim como o Senhor esteve com Moisés, enquanto o Senhor estiver contigo. Se o Senhor não estiver contigo, então, lembra que quando vocês vão ser recebidos como membros da igreja, vocês fazem o seguinte voto aqui na frente, dizendo que vocês serão submissos à autoridade dessa igreja, até que eles se mantenham fiéis às Sagradas Escrituras? É a mesma coisa que está sendo dito a Moisés, a Josué. Assim como o Senhor foi com Moisés, se ele for contigo, nós seremos, nós te ouviremos. É por isso, irmãos, que para você se levantar contra o líder, um presbítero, um pastor, um diácono de uma igreja local, você não pode sucumbir à fofoca, você precisa trazer o assunto para ser julgado. Se uma pessoa trouxer uma informação contra um pastor, um presbítero, e você der ouvidos a isso, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, e você dizer assim: eu creio nisso que ele está dizendo, e creio de tal maneira que eu passo a dizer a outras pessoas que isso é verdade, e aí eu sentenciei, julguei e espalhei a notícia em praça pública, e não teve a condição de trazer para ser julgado no lugar determinado, para que a pessoa se defenda. O próprio Paulo disse assim: contra um presbítero precisa ter mais de duas ou três testemunhas, uma só pessoa não pode levantar uma acusação contra um líder. Se for fato, se for real e for comprovado, você tem que trazer isso para que ele seja julgado e condenado. O que está sendo afirmado é: enquanto ele pregar a verdade, enquanto a verdade foi ensinada segundo a palavra, nós vamos nos submeter. Mas se ele se desviar e se apartar da verdade, ele não vai ser ouvido. Ele não vai ser ouvido. Mas como é quem julga isso? Aqueles responsáveis para julgar. O julgamento não é feito visitando pessoas para falar mal de outras pessoas. O julgamento é feito no tribunal, segundo as ordens divinas, para que haja verdade no meio da igreja. Não há outra maneira de fazer. Perceba como Josué ouviu da boca deles: enquanto o Senhor for contigo, nós vamos te obedecer. E foi isso que nós votamos: enquanto for fiel às Sagradas Escrituras. Só que aqui acrescenta-se um peso maior. E no final do verso 18 ele vai dizer, e é isso que me chama mais a atenção, quando ele diz assim: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Não é porque a palavra do pastor, mas porque a palavra é a palavra de Deus, segundo o que está revelado nas Sagradas Escrituras. A autoridade de um líder não é inata, não é porque você é pastor que você tem autoridade. A tua autoridade enquanto você for fiel às Sagradas Escrituras. Se você não for fiel às Sagradas Escrituras, a sua autoridade ela não existe mais. Ela não é inata à pessoa. Porque senão eu poderia ensinar o que eu quisesse, porque sou pastor. Eu não posso fazer, eu só posso ensinar aquilo que a palavra ordena. E aquele que não fizer será morto. Isso me chama a atenção que talvez foi isso que foi dito lá em Deuteronômio no capítulo 18, quando foi anunciado por Moisés que viria um profeta maior do que ele, semelhante a ele, e tudo que ele fizesse eles deveriam obedecer, e se não ouvissem o que ele falava, seriam mortos. Se eles não dessem ouvidos, seriam mortos. Eles seriam
condenados pela quebra daquele princípio. Porque aquilo que sai da boca desse profeta é a verdade. É por isso que a autoridade de quem prega a palavra só é autoridade se estiver debaixo da autoridade daquele que fala com essa autoridade, que é Cristo, o cabeça da igreja. É Ele que tem essa autoridade sobre a igreja. Por isso que ao ensinar a palavra de Cristo, quando não é obedecida, há a condenação, pelo fato inequívoco, não porque é minha palavra, mas porque é a palavra de Cristo pregada. Só te peço uma coisa, Josué, ser forte e corajoso. Está tudo pronto, a unidade estabelecida, os oficiais ordenando aquilo que o Senhor quer. Faremos tudo o que o Senhor ordenou, e quem não fizer vai sofrer a consequência. Uma coisa só nós te pedimos: ser forte e corajoso. Faz o que precisa ser feito. Em outras palavras, seja homem. Só isso que nós te pedimos, Josué. Seja homem. Lembre-se, qual o fundamento de ser homem? Você foi chamado por Deus. As promessas de Deus você as tem. A lei de Moisés lhe foi entregue. O Senhor disse que estaria conosco. E o Senhor nos deu o povo para marcharmos. Você tem razões para ser homem. Faz o que precisa ser feito. Então, te seguiremos. Como é fácil seguir a Cristo, o capitão supremo. Todos os inimigos destruídos. O mundo tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O pecado nunca cometeu pecado algum. A morte, ao terceiro dia, ressuscitou. O diabo, na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. O nosso capitão marchou sobre os nossos inimigos. E nós podemos segui-lo. Talvez o dia mais difícil da nossa jornada vai ser o dia da nossa morte, talvez. Quando às vezes o medo quiser tomar conta do nosso coração. E aí eu não sei muito o que vai me esperar, provavelmente. A dúvida quer me tomar o coração. Então eu vou lembrar. O meu capitão morreu. Passou 3 dias sepultado. E venceu a morte. É fácil te seguir, meu Senhor, porque o Senhor foi forte e corajoso. Nós podemos te seguir. E lembre-se, e onde eu estou,
vocês estarão também comigo. Estaremos com Ele na eternidade. Como é bom saber que Josué falava daquele que é maior do que ele, Jesus Cristo. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz nessa manhã do Teu santo dia. Encoraja a Tua igreja, Senhor. Possamos, seguindo a Cristo, amarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros nessa jornada. Até, Senhor Deus, entrarmos na cidade celestial. Que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós nessa manhã, socorrendo-nos nas nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém.